Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo, sou pós-graduando em saúde mental e coletiva pela Universidade Cruzeiro do Sul, sou estudioso da psicanálise, estudioso das ideias da antipsiquiatria, da reforma psiquiátrica, saúde mental, psicossocial em geral, e estou fazendo a leitura aqui desse livro Saúde Mental e Atenção Psicossocial do Paulo Amarante. Em vídeos anteriores eu falei a respeito, questionamos aqui, né, a ideia de normalidade, questionamos a ideia de doença, questionamos o que é saúde. Daí a gente partiu para a história dos hospitais, como o hospital foi sendo transformado conforme a sociedade foi se transformando, né? De um modelo de caridade, de acolhimento dos mais pobres, dos doentes, de uma ideia de controle, que entra aí a ideia da sociedade disciplinar, né? Da segregação também. E chegamos ao ponto que fala muito sobre uma figura importante nessa história, que é Philippe Pinel, né? Que ele vai aí orientando uma nova forma de medicina psiquiátrica, uma forma de olhar para aquele considerado doente mental, né? Aquele que sofre de transtorno mental, enfim, a loucura de um modo geral, né? Vamos lá, eu vou me localizar aqui, porque eu acabei tirando da página que eu tinha marcado. A gente falou do modelo biomédico também, no último vídeo, que é a ideia de olhar para a doença e não olhar para o sujeito que experiencia a doença, né? E falamos um pouco, né, sobre as ideias de Pinel, né, que ele fazia parte daquele grupo conhecido como os ideólogos, né, que acredita que o conhecimento é um processo cuja base era a observação empírica dos fenômenos que constituem a realidade, era preciso observar para conhecer a realidade. E daí se parte aí a ideia do hospital psiquiátrico, que talvez seja o que a gente mais conhece pelos filmes, pelas novelas, livros, pelo discurso que corre aí na sociedade, na cultura, né? Aqui nesse momento ele fala muito sobre Locke, né? Que é esse filósofo aí que é base pro Felipe Pinel, que ele segue as ideias parecidas com ele, e que fala da teoria do conhecimento de Locke, que surgiu de certa forma como resposta contrária à doutrina das ideias de Descartes. Para Locke, as ideias constituíam-se a partir da experiência empírica, pois todo o conhecimento humano teria sua origem na sensação, a partir da qual seriam formadas as ideias, das mais simples às mais abstratas e complexas. Isso aqui é interessante, porque assim, no final do século XIX, quando estava toda aquela onda da modernidade, a crença na ciência, né, do pensamento, né, que já tinha uma história longa aí de séculos desde a Grécia, enfim, né, e ficava muito centrada na ideia da razão, penso logo existo, né, do Descartes, e se faltou um pouco essa ideia da sensação, e o Locke ele fala exatamente disso, a gente sente, a gente interpreta o que a gente sente, e a partir desse sentir a gente vai talvez nomeando as coisas e construindo a realidade, né? Então é uma ideia interessante, né? De outra parte, no que tange ao pensamento político, Locke pressupõe uma natureza absolutamente livre e independente dos homens, os quais não devem ser submetidos nem ao absolutismo divino, nem aos dos regimes políticos. Interessante também, né? Fala aí de uma liberdade do homem, uma liberdade política, de não viver sobre, né? Uma, sobre sobre um poder tanto do Estado, dos regimes políticos, de um poder divino. E Pinel inscreve-se nesta mesma ordem ao propor a liberdade dos loucos, que, embora libertados das correntes, devem ser submetidos a um tratamento asilar sob um regime de completo isolamento. Aqui começa a ficar bem complexo, né? Mais complexo e contraditório, porque está falando de ideias que parecem opostas, né? Você liberta, mas mantém isolado. Vamos entender isso aqui então, né? Qual que era a ideia desse Pinel aqui?
Este, no entanto, não significa a perda da liberdade, né, segundo essa ideia de Pinel, esse isolamento, né, esse regime asilar. Pois, muito pelo contrário, é o tratamento que pode restituir ao homem a liberdade subtraída pela alienação. O primeiro e mais fundamental princípio terapêutico do tratamento moral, o princípio do isolamento do mundo exterior, é uma construção pineliana, de Pinel, né, que até os dias atuais não está totalmente superada na prática psiquiátrica contemporânea. Se as causas da alienação mental estão presentes no meio social, é o isolamento que permite afastá-las, transportando o indivíduo enfermo para um meio onde as mesmas não podem mais prejudicá-lo. Como se o hospital também não fosse parte da sociedade, né? Então a ideia aqui é o seguinte: se eu entendo que o que está fazendo a pessoa sofrer, enlouquecer, é o meio social, eu vou tirar ele do meio social, vou isolar no hospital, e esse isolamento vai fazer parte do tratamento. Aliás, isso aqui vai dizendo, né, pela primeira vez, de um tratamento moral, que é um ponto importante aqui de toda essa ideia, que vai aparecer mais futuramente, mas a ideia aqui é essa: a crença de que no ambiente hospitalar, supervisionado por médico, tratado por médicos, enfermeiros, profissionais ali, o louco ele teria a possibilidade de se curar e voltar a viver no meio social. A pergunta que faltou aqui foi: já que os problemas são gerados pelo meio social, então não seria interessante pensar em mudar o meio social? Claro que isso não cabe, né, a pessoa médico, o psiquiatra, o dono do hospital. Todos, um a um. É uma ideia que, inclusive, está presente na reforma psiquiátrica, né, que a gente vai ver mais futuramente aqui, que a ideia é que a questão não é mudar o modelo de tratamento ou o hospital, mas dar condições para que o hospital não seja mais necessário. Mas aqui, nesse caso, na linha do tempo aqui, era essa a ideia, né? O Pinel, ele, de alguma forma, ele é revolucionário por esse ponto, de entender o hospital como um lugar de cura, além de exercício da ciência, exercício médico, exercício de poder, mas também como um lugar onde seria possível restituir o sujeito louco ou doente. A clínica nasceu inspirada nessa tradição filosófica nominalista, em que seria fundamental a relação do ato perceptivo com o elemento da linguagem. Pela simples e pura observação da natureza é que a ciência deve encontrar sua ordem e verdade. Foucault destaca que Pinel se inspira em Condillac para construir o seu método de observação. E vem aqui uma citação de Foucault, né? Analisar nada mais é... Não, peraí, acho que é do Condillac, é de Foucault, sim. Analisar nada mais é do que observar em uma ordem sucessiva as qualidades de um objeto, a fim de lhes dar no espírito a ordem simultânea em que elas existem. Ora, qual é essa ordem? A natureza indica por si mesma, é aquela na qual ela apresenta os objetos. É bem complexo, né? Mas é interessante aqui pensar a natureza nessa história toda, né? Se a gente está falando de humano, há algo além do natural, algo que a gente vai simbolizar, enfim, né? Mas é uma ideia aqui construída a partir dessa ideia de que a natureza em si mesma vai indicar as questões a serem observadas, né? Ao escrever o Tratado Médico-Filosófico sobre Alienação Mental ou a Mania, o primeiro livro da disciplina que futuramente viria a ser conhecida como psiquiatria, e ao introduzir várias inovações na prática dos hospitais de alienados, Pinel lançou as bases do que ficou conhecido como a síntese alienista. Elaborou uma primeira nosografia, isto é, uma primeira classificação das enfermidades mentais, consolidou o conceito de alienação mental e a profissão do alienista, que no caso aqui, o alienista é o que antecede o psiquiatra, a ideia do psiquiatra. O alienista cuidava dos alienados, dos loucos, vamos dizer assim. Com a operação de transformação dos hospitais nos quais atuou, Pinel fundou também os primeiros hospitais psiquiátricos,
determinou o princípio do isolamento para os alienados e instaurou o primeiro modelo de terapêutica nesta área ao introduzir o tratamento moral. Então, tratamento moral. A gente vai ver isso aqui mais profundamente, mais pra frente, mas é um ponto super crucial em todo o entendimento de que se tem do louco, de como ele deve ser tratado, e não só do louco, mas nós na cultura, e como a cultura vai lidar com o que é imprevisível, diferente, fora da norma, anormal, né? Vamos ver mais de perto alguns desses conceitos e estratégias. Comecemos pelo conceito de alienação mental. Em primeiro lugar, é curioso e importante observar que Pinel não elege o termo doença mental, mas alienação mental. Em discussões com Bichard, um dos pais da anatomia patológica, chegava a questionar se seria uma doença ou um processo de natureza distinta, pois considerava um erro procurar a sede da loucura, na medida em que nada era mais obscuro e impenetrável. Interessante isso aqui, porque o próprio Pinel ele questionava se era possível pensar essas dores da alma, esses estados de insanidade como doença. Ele questionava, será que não é um processo de natureza distinta? Algo diferente, algo que a gente precisa entender? É interessante que ele reconhece aqui que a loucura, na verdade, é um erro procurar uma sede, né? Não dá pra você pegar no cérebro e falar, ó, a loucura tá aqui, né? Isso aqui causa... Claro que a gente tem ideia, né? Tem aí a neurociência, mas a loucura em si, a dinâmica dela, toda a complexidade dela, não tem como dizer que é visível num exame, né? Mas o que significa alienação? A alienação mental era conceituada como um distúrbio no âmbito das paixões, capaz de produzir desarmonia na mente e na possibilidade objetiva do indivíduo perceber a realidade. Para Hegel, que analisou o livro de Pinel, a alienação não seria a perda absoluta da razão, mas simples desordem em seu âmago. Mas poderíamos arguir, poderia a razão ser parcial ou, por definição, implicaria totalidade? Você vê que a gente vai falando aqui de questões de saúde mental, de medicina, de hospital, de loucura, a gente começa a entrar em questões filosóficas, isso é impossível, porque não está dado, normalidade não está dada. A gente entende a normalidade a partir de algumas ideias culturais. Então, por isso é preciso sempre questionar por quê. O que é loucura, o que é saúde, o que é normal, o que é normal, né? E é nesse caminho que a gente vai seguindo. No nosso próximo vídeo aí a gente continua, porque o assunto é denso. Esse livro aqui, como eu já falei algumas vezes, é muito bom, curto, mas muito eficiente no que ele quer passar, uma história assim de coisas bem maiores, né? Daqui a gente parte para outras leituras, mas para o início isso aqui é bem legal, para entender tudo isso que a gente está falando, que vocês veem que não é uma coisa só. A saúde mental e atenção psicossocial nos leva a pensar história, sociedade, política, ciência, e aí vai. Até a próxima e beijos e abraços.